Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Ela em Pauta, o lugar onde mulheres incríveis estão no centro da conversa. É isso mesmo, Rafa. Aqui a gente ouve histórias, se inspira, reflete e, acima de tudo, conhece mais de perto mulheres que transformaram grandes desafios em um verdadeiro propósito de vida. E falando em propósito, queremos começar agradecendo a vocês. É pelo carinho e respeito que temos por cada um que nos acompanha que estamos sempre buscando melhorar. Por isso, estamos de casa nova. Exato! Estamos em um novo estúdio, com um novo cenário, para levar até vocês um conteúdo com a máxima qualidade técnica, porque vocês merecem. Agora, vamos à nossa convidada de hoje. Ela é uma mulher que tem uma trajetória que é um verdadeiro mapa de ressignificação. Ela não apenas enfrentou batalhas pessoais profundas, mas usou cada experiência para construir pontes de apoio e esperança para outras mulheres. Ela é a prova viva de que o luto pode ser um catalisador para grandes ações. Após a perda de seu filho, ela fundou uma ONG dedicada a dar suporte a mães que vivem o drama do câncer infanto-juvenil com seus filhos. E a sua jornada de propósito não para por aí. Ela também é a voz por trás do TDPM Brasil, um movimento que se tornou um farol para milhares de mulheres ao desmistificar o transtorno disfórico pré-menstrual. Com muito orgulho, recebemos hoje no Ela em Pauta, Maia Barreto! Seja bem-vinda, Maia. Conta para todos nós quem é a Maia Barreto, um pouquinho da sua trajetória. Primeiro, é um prazer imenso estar aqui com vocês para poder compartilhar a minha trajetória, conseguir de alguma forma alcançar outras vidas e impactar pessoas, né? Então, para mim é uma honra falar da minha história. A honra é nossa. Bom, a gente começa por onde? São tantas coisas, né? São tantas coisas, né? Você passou pela dor do luto, né? Sim. A perda de um filho. Como que foi para você passar por isso? Sim. A Maia, menina, foi mãe muito nova, com 18 anos. Conta essa passagem da sua vida pra gente, para quem está assistindo, entender a sua história. Eu fui mãe cedo, né? Aos 18 anos eu engravidei e tive Matias. E ali começou a grande história de amor de uma vida inteira, né? Me vi diante dos desafios da maternidade, né? E logo em seguida, né? Da maternidade jovem, né? E depois, né? O adoecimento do meu filho com câncer. Então, além de ter que enfrentar toda a dificuldade de ser mãe na adolescência, né? Porque 18 anos ainda é adolescente. Estou falando de 12 anos atrás. Ainda o desafio, né? De ter um filho com câncer. E meu filho tratou 6 meses aqui no estado do Rio. E aí eu lembro que quando as coisas não estavam funcionando bem, eu peguei uma mochilinha, botei nas costas, botei ele no meu braço. E fui ouvir uma segunda opinião médica no estado de São Paulo, mas assim, tô falando de 12 anos atrás, as coisas eram bem diferentes, né? Então, não era tão... A internet não era tão como é agora, a informação não era... Já tinha, mas não era tudo tão como agora. E aí eu lembro que eu pesquisei no Google, assim, quem era o melhor oncologista do Brasil. E assim, eu não tinha nem dinheiro para pagar uma consulta com um médico que fosse o melhor do Brasil, mas eu fui mesmo assim. Sim. E aí eu lembro que eu fiz vaquinha, botei ele nos meus braços, peguei um ônibus sem nunca ter saído do Rio. E engraçado tocar no assunto do ônibus, porque eu lembrei agora de uma situação. Quando eu andei de ônibus de avião a primeira vez com o Matias para o tratamento, ali no tempo que nós íamos para São Paulo, vocês acreditam que eu fiquei parada no mesmo lugar que eu peguei a primeira vez, achando que era igual o ponto de ônibus? Acredito. Com ele. E aí eu falei, cadê o avião? Aí o funcionário da Latam falou assim, mas já foi. Eu falei, como assim? Eu peguei o avião aqui no mês passado. E ele falou assim, não é igual o ponto de ônibus que funciona. Então, imagina, a cabeça, né? Como que tava a cabeça, sim. a idade, gente, tudo. É. E eu fui pra lá, né, e Dr. Vicente,
Odoni, que era o professor de oncologia da USP, ele acolheu o Matias com todo amor, com todo carinho. E ele ficou num hospital filantrópico lá em São Paulo, Itaci. E ali começou, né, uma segunda etapa da história do tratamento de Matias, onde eu fiquei sozinha com ele. Ali eu percebi o quanto é importante ter uma rede de apoio, o quanto é importante você ter o voluntariado quando você não tem rede de apoio, né? Porque quando a gente fala de paciente oncológico, a gente está falando de uma série de uma rotina muito intensa e de uma série de intercorrências que você tem que lidar o tempo inteiro. Sim. Então é pressão toda hora, né? E aí eu fiquei com ele ali, minha mãe não podia ir para São Paulo porque trabalhava, não tinha família, e eu estava ali com ele, você não pode adoecer, nada. Era você e ele? Eu e ele. E parece que a mãe, né, a gente é uma leoa, né? A gente nem adoece, porque a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. E ali eu fiz o meu melhor até que Matias ficou terminal. E eu lembro que assim, a gente passa muitas histórias, cruzam as nossas histórias. Foi câncer de quê? Foi um tumor na coluna, agressivo metastático, né? Um tumor platino resistente. Ele não respondia à droga de primeira linha para aquele tipo de doença. Então, foi difícil, né? Eu sei que o Dr. Vicente, a equipe dele, fez tudo o que podia para que Matias, né, respondesse. A gente fez tudo que dava. E até o momento em que eu falei assim, não, eu quero afastar o meu filho do ambiente hospitalar. Sim. Essa parte eu acho que eu ainda nunca te contei. É. Eu quero porque ele não tá mais sendo criança, né? Porque já não tinha o que fazer por ele, clinicamente falando. A gente não tinha mais perspectiva de cura, né? Então aí surge o cuidado paliativo, que é quando todo mundo diz pra você, né, que não tem nada para ser feito. O cuidado paliativo vem te dar uma grande... Um acolhimento. E uma oportunidade, assim, de você ter conforto, vasta. Quando você ouve o tempo todo que não tem o que fazer, e aí de repente chega uma especialidade médica e fala assim, eu te vejo, eu te escuto, eu vou fazer o possível para que você não sofra, para que você está aqui, não é que não tem o que fazer, tem muito o que fazer. E ali para mim foi um carinho no coração imenso, né? E aí eu escutei pela primeira vez que a minha decisão era de uma mãe amorosa. Sim, com certeza. Porque eu queria que o Matias fosse para casa brincar, Ser que criança. ele comesse doce, criança. que ele comesse as coisas, que ele pudesse ser criança. E a gente volta pro Rio, e aí a gente vive a terminalidade aqui, né? Até o momento até logo, né? Sim. Que eu precisei dizer adeus para ele, porque eu não perdi o Matias, a gente não perde que é eterno, só ganhei. Ganhei uma criança linda na minha vida, viveria tudo outra vez, um aprendizado assim, que eu acho que nem tantas e muitas vidas eu poderia viver. Minha mãe, com 53 anos na época, falou para mim que não tinha vivido o que eu vivi naquela intensidade, Tanto porque amor, imagina, né? exato. E aí, quando o Matias parte, eu preciso lidar com um luto muito intenso, mas Ele ao tinha mesmo 3 anos. 3 anos, ele ia fazer 3 aninhos, muito pertinho de fazer aniversário. Ele queria uma festa da Marvel com o Lobo Mau. Até hoje eu penso nessa festa do Lobo Mau e da Marvel. Mas aí também nasceu um fogo no meu coração, muito grande, algumas pessoas vão chamar de missão, de ressignificar, né? Eu também uso bastante essa palavra. Mas é o amor mesmo, sabe? Eu percebo que essa chama que nasceu ali, junto com o luto, foi a chama do amor, que não podia apagar, né? Porque o luto, ele tem fases, né? Tem um estudioso do luto, um médico americano, eu não sei o nome dele, mas ele fala das fases do luto, né? Um estudioso que diz que a gente passa por essas fases, que são essas 5 fases, mas não é uma receita de bolo. Você não precisa passar por ela por etapas, né? Você De vive... forma linear, né? Assim, né? Exatamente. E ao meu modo, eu vivi o meu luto, atropelando ele um pouco, né? Hoje eu reconheço isso.
que eu já comecei o voluntariado ali logo no 2 meses que o Matias faleceu, eu já estava fazendo voluntariado. Eu ia te perguntar isso, essa chama do amor, né? O que essa chama fez? Dois polos, assim. Eu acho que eu atropelei um pouco o meu luto, mas eu não me arrependo nem um pouco disso, porque em algum momento eu tratei. Sim. Em algum momento eu pude olhar nos olhos de uma terapeuta muito empática, que me acolheu com todo amor e a gente cuidou disso. Mas eu não mudaria nada do que eu fiz, porque quando eu precisei voltar para o hospital foi porque eu precisei. Né? Porque o luto, você tem que reaprender tudo de novo. Sim. E como tem essa fase, né, que eu falei dessas etapas do luto, você vai reaprendendo a passar por todas elas, porque essa dor te atravessa de uma forma que você não se reconhece mais. Então você precisa aprender a se reconhecer. Sim. E quem eu era? Eu era uma mãe abnegada que morou dentro de um hospital. Sim. Então, de certa forma, o hospital ele ainda era a minha identidade. Porque você passou muito tempo da sua vida ali com seu filho, né? Muito tempo. Quanto tempo você passou lá? Morando dentro do hospital em São Paulo, 10 meses, assim, tendo alta e voltando. E o tratamento todo, 1 ano e meio de tratamento. Então, eu fui lapidada e transformada na dor. E tem beleza nisso, é difícil falar que tem beleza nisso. Tem um filme do Will Smith que é A Beleza Oculta, já assistiram? Já. Tem beleza, é difícil você enxergar a beleza nisso, mas quando você passa, né, você consegue enxergar a beleza oculta de tudo isso. O amor que ele trouxe pra você, pra tua vida, ele deixou esse amor, né? Esse legado de amor ele deixou com você. E você conseguiu ver amor, transformar esse luto, ressignificar. Sim. E doar esse amor para outras pessoas. Você começou com voluntariado, então, após a partida Tudo do seu começou filho, ali. né? Uhum. E você criou uma ONG, que é um lugar de aconchego, o Menino Matias, Sim. que cuida de outras mães, porque você vivenciou com seu filho ali, e você viu que outras mães, assim como você, ficam desassistidas, esquecem de si próprias Sim. e olham muito para a vida do filho. Conta pra gente essa trajetória sua, nessa ressignificação e a criação da ONG. O lugar de aconchego é a memória de Matias e todo um desejo de ver que essas mães sigam fortes. Porque quando a gente cuida de uma mulher, de uma mãe, a gente está cuidando do mundo, a gente está cuidando dessa criança e impactando muito positivamente o tratamento dela. Sim. Né? Porque a mulher, antes de ser mãe, ela é mulher. Né? Então ela fica ali por meses, semanas, alguns anos vivendo em função daquela criança, daquele filho doente, entregando tudo de si. E muitas das vezes, por mais que ela transborde de amor, ela se esvazia. Claro. Porque ela não tem quem olhe para ela. Sim. Né? Então o lugar de aconchego nasce desse lugar. Desse movimento de dizer assim, eu te olho, eu te cuido, que é o cuidar de quem cuida. Porque assim, né, essas mães não adoecem tanto, né? Tem muitas histórias que eu acompanhei ao longo desses anos de mulheres, de mães como eu, que adoeceram, né? Eu adoeci no processo de luto. Então, ainda falando, pegando aí o gancho da beleza oculta, tem uma fala de uma amiga minha que a gente viveu muito junto o processo da terminalidade dos nossos filhos. E a Berta, ela desenvolveu câncer de mama, assim, algumas semanas depois, alguns meses depois da morte do filho dela. E aí, quando a gente conversa com a Berta sobre isso, ela fala assim, o meu câncer de mama me salvou. Olha que frase penetrante, porque ela tem um filho, né, o Fefe, e a doença deu para ela força para ela transpassar o processo de luto. Porque viver de luto é viver em luta, e é uma luta eterna. Sim. E é como se fosse uma montanha-russa, que às vezes você vai estar mais embaixo, às vezes mais em cima. E essa fala dela, assim, uau, né? Sim. Então eu penso que é muito isso, né? A gente olhar para esse lugar de dor e conseguir entender o que eu vou fazer daqui para frente. Exato. Né? É óbvio que eu não tô falando que todo mundo que passa por processos traumáticos
precisa fazer um livro, ou criar um projeto, ou abrir uma ONG, ou fazer algo. Não. Mas o que você consegue fazer de bonito com essa história? O que você consegue fazer para tentar sair daquele... É a luta. É a trajetória da luta, né? O que ela consegue fazer, né? E durante o seu luto, você teve sintomas que você achava que era TPM e não era, né? Então, eu queria que você Não. contasse isso pra gente. Exato. Eu adoeci muito no meu processo de luto. E o Lugar de Aconchego ainda continua e vai continuar cuidando das mães. Sim. Depois fala pra enlutadas. gente o que o Lugar de Aconchego faz, qual o serviço que presta também. Sim, ele cuida das mães, né? E eu continuo cuidando das mães que perdem as crianças. A gente não, eu percebo, né, na maioria das casas de apoio, fui assistida por casas de apoio, vejo mães em outras casas de apoio e elas não continuam com essas mães. Sim. Isso pra mim é de uma crueldade imensa. Mas como é esse cuidado na prática, Maia? O Lugar de Aconchego, ele atua oferecendo mensalmente cestas básicas, kits de higiene pessoal, de autocuidado, né? Porque uma internação, ela é sempre imprevisível. Você não sabe quando ela vai começar e quando ela vai terminar, Sim. né? E aí, às vezes, quando a gente fala de hospital público, a gente está falando de pouco recurso, Sim. né? Um hospital que depende de verba, de doação. Então, a gente tem esses kits padronizados para essas mães, com shampoo, condicionador, sabonete, qual é o nome daquele negócio? De barbear. Lâmina de Lâmina de barbear, creme hidratante, absorvente, protetor diário. Tudo para higiene pessoal. Exatamente. Porque a mãe, às vezes, se abandona. É porque não Naquela dá, situação, ela fica numa não situação que não consegue. consegue. Não consegue Numa olhar pra situação si. de tranquilidade. A mãe já não consegue mesmo. Imagina Sim. lá se doando 100%. Você não numa quer questão saber de se você tem que pentear o saúde. cabelo, Isso sabe? aí. Você não quer saber. Você faz aquele coque ali e fica a semana. E é cirurgia, e é quimioterapia, é a imunidade que cai, é a febre. Você tá ali o tempo todo na expectativa de ter uma notícia boa de que seu filho ou filha está se recuperando, mas é o tempo todo sob a pressão da notícia ruim. Sim. Então você realmente se abandona e não é por abandona. displicência, é porque você quer salvar a vida do seu filho. Claro, claro. E aí, quando eu era lá em 2016, que eu levava esses kits, tinha mãe que falava assim, ainda bem que você chegou. Eu tô o final de semana inteiro sem escovar o dente. Olha isso. Que é mãe de outro maravilha. lugar, entendeu? E você passou por isso? Sei, eu tomei banho com o sabonete aquele No sabonete... lavabo do hospital? Aham, Sim. exato. E os pais, Maia, nessa situação? Você vê A muito gente fala poucos muito pais. das mães, né? A gente fala muito das mães E os os pais? pais. Na minha trajetória pessoal, eu vi 2 pais, que foram inclusive pais assim, pais que foram pais, né? Porque a gente não tem que elogiar os pais, porque ninguém elogia a mãe, né? Exatamente. Tá fazendo o que Mas tem eles que ser estavam feito, né? lá e assim, admiráveis pais, porque foram homens de verdade para suas mulheres, né? E pais para os seus filhos. Sim. Sim. E na instituição, pouquíssimos. Eu acho que das mais de 100 famílias que o Lugar de Aconchego acolheu até hoje, a gente teve talvez uns 5 pais. Nossa. Caramba, muito pouco. Muito. Que Muito número discrepante, né? Discrepante. Não tem E nada. aí, então, o Lugar de Aconchego hoje atende quantas famílias? 85. 85 E como ele se mantém? Doação. doações, né? Doações espontâneas, né? De pessoas que mandam mensalmente fralda, leite, kits de higiene pessoal, que doam cesta básica, que doam roupa para as crianças, né? E a gente agora tem dentista voluntário, conseguimos uma psicóloga, uma parceria, graças a Deus, com uma universidade. Que bom. E, assim, a intenção é crescer cada vez mais, né? Claro. Assim, meu grande sonho era ter até um spa lá dentro para as mães. Sim. Mães e as crianças também, todos As ali. crianças também são assistidas, né? O meu grande projeto é olhar para a mulher, para a mãe, Sim. mas as crianças também são beneficiadas, Sim. né? Com as cestas, com as fraldas, com os lenços umedecidos, com todos os kits padronizados que a mulher recebe, a criança recebe também. Sim. Então, você que está assistindo, @Lugar de Aconchego, tá aqui na tela. Faça sua doação, que é um trabalho lindo Sim. que a Maia Barreto faz aí com as mães e com as crianças também, né? Que passam aí
pelo câncer. Obrigada, Vanessa. E aí, voltando, né, à pergunta da Rafa, porque ao longo desse processo de luto, você adoeceu, né? O que parecia ser uma TPM comum, você veio a descobrir que é TDPM, né, Rafa? Transtorno disfórico pré-menstrual. Aí como é que foi Como isso? foi isso? Uau, é interessante essa sequência, né? Porque acho não, certeza absoluta que a mulher, quando ela não se olha, ela vai adoecer em algum momento, né? Porque a doença, antes de se manifestar no corpo físico, ali o seu emocional já sofreu muito. E eu fundei o projeto por isso, por ver muitos adoecimentos de mulheres, inclusive o meu, né? E a minha doença aparece no meu processo de luto. Eu comecei a sentir primeiro muitas cólica assim, incapacitante, que eu não tinha antes. Você não conseguia fazer nada, né? Não conseguia... Nada. Né? Endometriose é uma dor que te incapacita, né? Você não anda, você não levanta, tudo dói, o frio dói, tudo dói. Então, endometriose eu descobri depois, né? E o transtorno disfórico pré-menstrual, que é uma doença subdiagnosticada, que pode levar aí quase 10 anos para um diagnóstico, né? Porque tem muita falta ainda de estudo, pelo menos no nosso país, sobre o transtorno disfórico. Sim. O que a gente tem de estudo científico é muito para fora, né? Muito para os Estados Unidos. E é uma doença que a OMS reconheceu em 2019. É muito recente. Muito recente, pouco conhecida. Exato. Eu só conheci através da Maia. Eu também conheci através da Maia. Eu Antes disso, eu nem tinha ouvido falar. Também não. Exato. E é 8% de mulheres acometidas. No mundo? No mundo. Os sintomas são muito semelhantes com a TPM, é isso? São parecidos porque são sintomas pré-menstruais. Porque o que é o TDPM? É uma hipersensibilidade do cérebro quando ele está exposto aos hormônios reprodutores da mulher, que é o estrogênio e a progesterona. Então, as mulheres que têm TDPM, o cérebro delas tem não uma tolera hipersensibilidade aos hormônios reprodutores femininos. E aí, com isso, acontece o quê, exatamente? Um exemplo, assim, para quem tá achando que é algo bem difícil de entender, né? Porque TPM, TDPM... Sabe a criança com autismo? Que ela tem a sensibilidade do barulho? Que ela não tolera aquilo, que o corpo dela reage de uma forma... É como se fosse isso, assim, com o corpo, explicando assim de uma forma bem simples. O corpo entra em pane, entende? E aí, quais são os sintomas que surgem? Os sintomas. Quando ela tá no nosso pico ali natural, do que toda mulher faz. Antes da menstruação. Antes da menstruação, na fase ovulatória. Fase lútea do ciclo menstrual. Depressão. De forma exacerbada. Pensamento suicida. Tem um estudo recente da Harvard que fala sobre suicídio em mulheres. Ele é muito maior do que o suicídio em homens. Sim. Tem a ver, sim. Agora, imagina quantas mulheres passam por isso não e sabem. Não sabem. Sabem que tem. Não sabem. Porque a gente é muito hormonal, né? Muito. E esses sintomas, eles são, assim, Vanessa, incapacitantes. Sim. Quais são os sintomas do transtorno disfórico pré-menstrual? Depressão cíclica. Então, vai ser uma depressão que ela vai acontecer antes da menstruação, da fase lútea até o período da menstruação, que acaba quando a menstruação chega. Sim. Só que qual é o problema aqui? Né? Que é a dificuldade do diagnóstico. Como que uma mulher vai se recuperar 100% no dia da menstruação se a gente está falando de 15 dias de sintoma incapacitante? Sim. E aí o médico vai falar assim, mas quando você menstrua, você continua ainda mal? Então não é TDPM. Mas é claro que é, porque hipersonia. Mulher dorme 15 horas por dia. Eu dormia 17 horas por dia. Sem medicação. E aquilo, né, Maia? Você estava num processo de luto. E aí você tem a TDPM. Quer dizer, as coisas meio que se misturam ali. Foi um gatilho, né? Foi, porque o TDPM, ele é isso. Você tocou no ponto-chave. Né? Isso, é uma doença genética que ela pode aparecer em alguma fase da vida da mulher quando ela passa por fatores de estresse. Sim. Então, gatilhos de trauma, geralmente. Né? Então, quando a gente lê sobre abuso sexual,
estresse pós-traumático. Uhum. Tudo isso pode desenvolver o transtorno disfórico, né? Eu tenho histórico na minha família, que ninguém sabia. Mas depois que eu comecei a ter, eu lembrei de uma tia minha que quando eu era criança, ela falava assim, não fala comigo não que eu tô menstruada. Aí eu comecei a conversar com ela. Aí eu tive tudo isso. Então eu já tenho uma predisposição genética, né, de história psiquiátrica na família, minha avó materna. Então, a partir do momento em que eu sofro esse trauma, os sintomas aparecem para mim, né? Sim. Então, para as mulheres que estão assistindo a gente, Sim. não é normal ter depressão para menstruar. Não é normal querer morrer quando vai menstruar, ter pânico, né, para menstruar. Dores incapacitantes. Dores incapacitantes, porque assim, o TDPM, ele é a TPM são sintomas físicos. Sim. Quando o nosso corpo físico está sofrendo, que é aquela dor na mama, a indisposição, cólica, enxaqueca, dor de cabeça, enjoo, sintomas físicos. Esses sintomas, eles estão presentes no transtorno disfórico, só que o componente do transtorno disfórico é o sofrimento psíquico. Sim. Então, o TDPM sempre vai ter algum sintoma de ordem psíquica. Sempre. Tá. Sempre. Ele vai ser assim, então, para identificar, né? Pra gente conseguir diferenciar, de repente, né? Ah, tem alguma coisa psíquica, um pensamento suicida, uma Pensamento depressão. suicida, Isso aí é um depressão sinal muito pré-menstrual. Uma grande alteração muito forte de humor. de que não é só uma TPM, né? Exato. Depressão pré-menstrual, investigue. Porque não é normal, Mas gente. sabe o que eu penso, Maia? Será que a mulher consegue identificar nela? Não, eu estou com depressão porque daqui a 15 dias eu vou ficar menstruada. Eu acho que a pessoa talvez não consiga. Não. E tem essa clareza. Quem conviva com a pessoa, Sabe como foi né? comigo? Como foi com você? Uma amiga disse, você só quer se matar quando vai menstruar. Olha isso. Que de repente você mesma não conseguia observar isso, né? E aquela frase foi uma catástrofe. Você está querendo dizer que eu quero morrer porque eu vou menstruar? Né? Tipo, Não fez sentido naquele tá momento. diminuindo o meu naquele sofrimento? Né? Porque a gente já tem aquela coisa na sociedade de que assim, isso aí é coisa de mulher, isso é menstruação, isso é frescura. Ainda tem o estigma, né? E eu tinha o estigma. Tipo assim, você tá achando que eu quero morrer porque eu vou menstruar? Pelo amor de Deus. Aí aquilo acendeu. Aí foi o primeiro, acendeu, aí eu coloquei assim no Google. Como é que foi que eu coloquei? TPM com vontade de morrer. Algo assim. Aí foi quando apareceu um Instagram lá de Paris, lá da França, TDPM Moa. E eu comecei a trocar mensagens com esse Instagram, que é a Priscila, que faz um trabalho muito importante lá. E eu falei, cara, isso não existe aqui no Brasil. Ninguém fala disso. Aí eu criei TDPM Brasil. Ah, sim. Há quanto tempo? Eu criei em 2019. E aí começou a ter muitas seguidoras? Como é que Começou. foi? Porque de repente tinha muita gente querendo saber, Sim. né? Começou. E não, como você falou, não tinha no Brasil, então alguém está falando aqui, vamos seguir Maia, vamos ver o que ela tá No falando. Instagram, é um movimento. É um movimento de acolhimento e de informação. Geralmente ali eu coloco informação sobre a doença para desmistificar o que é a doença. E também eu compartilho a minha experiência de como que foi, como que está sendo e como que é. Para levar informação. Para levar informação e a esperança, né, Vanessa? Porque hoje eu estou em remissão de doença. Sim. E assim, uma pergunta. Do momento que sua amiga falou isso aí para você, né? Até se chegar no médico e conseguir identificar, foi quanto tempo? 2 anos? Olha isso, 2 2 anos de sofrimento. 2 anos. 2 anos de sofrimento. E aí é depressão. Sim. É tudo, menos isso, né? E aí, Maia, você... E Vanessa, desculpa te cortar. Tem um caso Sim. de suicídio. Tem muitos, mas assim, identificado por TDPM. Nossa. Sim, imagino que sim. Tá lá na nossa página. Imagino que sim. É algo realmente, assim, a informação ela é importante. Precisamos levar essa informação, Exato. esse trabalho que você faz. E a sua história, ela é muito interessante, né, Rafa? Conta pra gente que tá assistindo também, quem tá assistindo a gente, pra nós. Você, então, buscou ajuda médica. Sim. Como que chegou esse diagnóstico pra você, de que você tinha TDPM? Eu comecei a pesquisar o que era a depressão pré-menstrual com vontade de morrer, né? Aí foi quando eu achei lá aquele Instagram de Paris, aí eu comecei a pesquisar no Google acadêmico, tipo, porque não tinha muita informação no nosso... Artigos, algum estudo quase científico, nada. né?
Uhum. Falei, cara, eu tenho isso. Eu tenho isso. Eu tenho isso. Eu tenho. É Já assim, começou é a assim. ver ali. E aí, sabe o que aconteceu? Eu senti um alívio, porque eu falei assim, eu não tô louca. Não. É um alívio, porque você tá já vendo ali que outras pessoas, outras pessoas mulheres passam, também. mas também que ela estava talvez no caminho do diagnóstico e aí tratar. Essa Né? fase É tipo diagnóstica. assumir que tem, né? Sim. Pra melhorar. Essa fase de diagnóstico é como se saísse um elefante da sua cabeça, Ai, assim. Sim. Porque Sim. você sente que você não tá sozinho, que Uhum. você tem alguém validando o que você tem. Exato. E aí você busca o seu caminho. Infelizmente, a gente não tem um tratamento para o transtorno disfórico pré-menstrual. Ainda. Não tem um tratamento específico. Como é que você faz, então? Eu fui numa médica quando aconteceu esse episódio. E a doutora Luciana Dexter, uma médica humana, empática, maravilhosa. Nós ficamos 2 horas Era em a consulta. ginecologista aqui do Rio de Janeiro. Do Rio, Jardim Botânico, atende em São Paulo também. Será que ela atende online? Atende. Aí, então, pessoal, quem quiser, né? Ficamos 2 horas em consultório, eu fui com a minha mãe. Eu cheguei no consultório de doutora Luciana, assim, eu já sou magrinha, mas eu só tinha pele, osso, cabelo e olheira e sofrimento. O transtorno disfórico, ele é incompatível com a vida, gente. Você não Sim. trabalha, você não estuda. Uhum. Tranquei a faculdade na época, não conseguia, era muita dor da endometriose. E aquele sofrimento, você fica um zumbi ambulante. E eu cheguei no consultório dela nesse estado. Caramba. E aí ela me acolheu, conversou comigo, né? 2 horas de consulta. Eu falei assim, gente, como é importante um médico te validar. Claro, te ouvir. Exato. E aí pediu para eu continuar fazendo as anotações do meu ciclo, para continuar o acompanhamento. Sim. Mas já vim ali já saí dali com indicação de tratamento e minha vida mudou. Uma médica atualizada. Atualizada. Né? Ela disse, Maia, implante de gestrinona. Sim. Indicação para você, assim, primeira linha. Eu te prometo que você vai ter vida. Sim. E aí, a doutora Luciana salvou minha vida. Você ganhou. Eu não vida. sei, de verdade, se eu estaria aqui viva se não fosse a intervenção da doutora Luciana Dexter. Como é que funciona esse tratamento, Maia? Esse tratamento é com implante hormonal. Uhum. Né, os implantes hormonais, é bem conhecido para terapia de reposição hormonal quando a mulher está no climatério, quando ela vai passar pela menopausa. Sim. Né? Inclusive agora, eu não sei se vocês viram que o FDA tirou aquele rótulo de tarja preta que assustava as mulheres para reposição hormonal. Sim. Então é um implante hormonal. O que é um implante hormonal? Uma via de medicamento. Sim. Assim como a gente tem a injeção, como a gente tem a cápsula, só que ela fica dentro de tubinhos, né, de implantes. E esse tubinho a gente coloca aqui no bumbum, né, na nádega, e ele tem a duração de 1 ano, no meu caso, né, porque aí você não esquece de tomar, porque a gestrinona, que é o meu tratamento, não é só o implante. Ele tem sublingual, ele tem a pomada. Várias formas. E a minha médica tentou todas essas vias antes de já colocar o implante. E não funcionou pra mim. A estabilidade que o implante me dá hoje, a pomada não me deu. Sim. Porque eu continuava tendo escape. Pra quem tem TDPM, não pode ter escape. Talvez para um outro tipo de patologia ginecológica, porque é uma medicação de primeira linha para tratar várias doenças ginecológicas. Exato. E aí você ganhou uma nova vida com esse tratamento. Mas você contou pra gente, aqui nos bastidores, que você, antes de acertar esse tratamento, né, achar uma médica que identificasse a doença e acertasse no tratamento, você chegou até a passar por uma internação psiquiátrica, não foi isso? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Passei, Vanessa, porque eu tava com muitos pensamentos suicidas e eu não queria fazer isso. Mas os pensamentos vinham. E aí eu procurei ajuda psiquiátrica e falei, olha, eu tô com esse pensamento, é assim que funciona na minha mente e eu quero me proteger. E aí fiquei internada 12 dias. Mas isso foi bem antes da doutora Luciana Dexter. Bem antes, né? Muito Foi durante antes. aqueles 2 anos ali. Foi durante aquilo ali. Que aí você fica numa bolinha de ping-pong, tu vai para um lado, vai pro outro, pura isso, para aquilo, toma esse remédio, faz aquilo. E ninguém resolvia o que tinha. E naquela internação, eu menstruei. Sim. Curiosamente, eu menstruei e tive alta.
Então, assim, mostra pra gente, realmente são sintomas exacerbados, incapacitantes e que realmente merecem atenção, né? Merecem atenção. Não é uma TPM comum, porque a questão da TPM é muito estigmatizada. Nós, mulheres, somos estigmatizadas com essa questão da TPM. Ah, tá de TPM, é coisa de mulher. A TPM é uma doença que realmente precisa de atenção, informação, diagnóstico, tratamento, né? E aí, então, o implante de gestrinona foi o tratamento que a médica acertou para você, né? Sim. Conseguiu aí acertar, no caso... 5 aninhos já. Você está tratada, a doença está em remissão, né? Mas a gente sabe, né, Rafa, que o implante de gestrinona, existe, assim, uma certa polêmica no ar, porque ele é conhecido como chip da beleza, né? E aí muitas mulheres usam para beleza, para ganho de massa magra, mas é um chip um implante, que ele é utilizado, como você disse, para tratamento de doenças ginecológicas, né? Exato. E sobre essa questão aí, Maia, o que você tem a dizer? Bastante coisa, porque assim, tem uma ofensa assim que eu sinto, particularmente, uma tristeza, no meu lugar de fala de paciente que depende desse tratamento para viver, que entristece. Não pela pessoa que começou com esse apelido, mas pelas outras pessoas, né, pela essa classe médica que julga o tratamento, que não quer se atualizar, que não quer estudar, e aí acaba colocando uma pressão, e a gente teve até a questão da Anvisa proibindo. Tudo isso era uma pressão de uma classe médica. Vindo dessas pessoas, né, dessa crítica de chip de beleza, magoa muito, dói muito. Porque esse apelido, quem colocou, sabe quem foi? Foi a Hebe. Sério? A Hebe Camargo. Sério? Caramba. Porque a gestrinona, ela tem alguns efeitos colaterais super positivos. Colher esses efeitos colaterais positivos da gestrinona é maravilhoso. Então, se você pensa no cenário de uma mulher como eu, que eu descrevi por esses anos, voltar a ter libido. Ganhar massa magra. Ter disposição para ir para academia. Acho que é o que se sentir bonita. Quer, né? Olha mas tem a os efeitos transformação. Né? Exato. Só que o ponto é delicado e é exatamente esse. Para quem estava à beira da morte, eu não estou nem aí de lidar com os efeitos colaterais, porque toda medicação tem efeito colateral. Todas. Inclusive a medicação anticoncepcional. Porque algumas mulheres, quando o médico pergunta, você tomou algum remédio? Não, só anticoncepcional. É assim mesmo. É uma medicação também. Claro, com mais de 200 malefícios para a saúde da mulher. Mas eles continuam prescrevendo. A diferença é que se a gestrinona não tivesse os efeitos colaterais que a fizeram ser conhecida como chip de beleza, ela seria mais um progestínico que o médico prescreve ou não prescreve. Entende? Porque as mulheres que procuram os médicos para que faz o uso indiscriminado da medicação para desempenho corporal, para ganho de massa magra, ela não quer lidar com os efeitos colaterais da gestrinona. Que é difícil, você fica com acne. Eu tive uma crise de acne terrível. Queda de cabelo. No começo eu quase fiquei careca. Mas para a pessoa que eu vivia, que queria se matar, que não tinha vida, que não conseguia trabalhar, que tinha uma depressão avassaladora, eu consigo lidar com isso muito bem. Até porque são sintomas pontuais que a minha médica vai saber manejar e vai me ajudar. Exatamente. O ponto é a prescrição, né? Assim, a prescrição irrestrita, Sim. No seu caso é para tratar uma doença, né? Exatamente. Se tem alguém que tem que receber algum tipo de punição, não é o paciente ficar sem tratamento. É o médico que está prescrevendo gestrinona para desempenho, para paciente ganhar massa magra, porque não é para isso. Gestrinona é um medicamento excelente, ouso dizer, de ouro, de primeira linha, para tratar endometriose, adenomiose, aquelas doenças que fazem a mulher ter muito sangramento, transtorno disfórico pré-menstrual. E olha o que essa medicação fez comigo. Você ganhou uma nova vida. Construiu Exato. A ONG, me casei. Porque tratou. Sabe? Vou estudar, sabe? Faço coisas.
Se não eu fosse poderia essa não estar medicação, aqui. exatamente. E você foi uma das vozes que reivindicaram aí que a Anvisa, né, proibiu a comercialização. Ano passado, Ano né? passado. 2024. E você foi lá, e eu queria que você contasse um pouco essa história, né? Que você foi uma das vozes lá na Anvisa, Foi. que reivindicou isso aí, enfim, conta pra gente. Quando saiu a notícia da proibição dos implantes hormonais, porque não foi só a gestrinona, né? Foram os implantes. Mas caindo muito em cima daquilo ali, o chip da beleza, o chip da beleza. Eu mandei mensagem para um laboratório que eu confio muito e que eu uso, inclusive, os implantes de lá, super confiáveis, pedindo se eu podia fazer um depoimento, se eu podia escrever, porque eu falei assim, gente, como que eu vou viver sem meu tratamento? Eu vou voltar a ser aquela Maia miserável, no sentido literal da palavra, porque você vive... Você fica ali numa depressão. Exatamente, constante, eu fiquei né? desesperada. Claro. E aí, recebi o convite, vamos, fui. E aí deu tudo certo, né? Foi até lá. Sim, os médicos, os laboratórios levaram ali uma série de dossiês de pacientes que tiveram a vida transformada, de mulheres que dependem desse tratamento para viver, enfim, me coloquei à disposição para estudo, né? Tô aqui, vamos lá, o que a gente pode fazer? Mas não me tira o direito de viver, não me tira o direito ao tratamento. E aí, né, depois deu tudo certo. Você conseguiu falar, ler uma carta, né? Não queriam nem deixar eu falar, mas eu falei, eu vou falar sim. Como é que foi isso? Não queriam que você falasse? Porque era uma mesa, né, com muitas pessoas importantes e eu tava ali. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade que me deram, porque, na verdade, era para estar alguém lá compondo a cadeira, algum médico ou algum farmacêutico, e eu tava, né? Sim. Que é importante a história do Você paciente. é paciente, Você é paciente. ponto de vista da paciente. A pessoa que me levou teve esse olhar humano, né? Sim. Mas a presidência, ela quer ali ver a parte técnica e tudo mais. Eu falei, ei, não. Vocês estão aí discutindo o tempo todo a qualidade de vida do paciente e não vai ouvir o paciente? Eu vou falar sim. Eu levantei e falei. Coragem. Isso, muita coragem. Sim. E quantas mulheres queriam estar no lugar dela ali também, né? Exato. Tava representando muitas E mulheres. eu tava ali com se o tratam, meu né? coração transbordando essas histórias, porque Claro. quantas maias como eu, Exato. que são mulheres que têm empresas, né? Sim. Mulheres que são mães, que têm crianças, que dependem delas, chefes de família. Então, além de destruir a vida das mulheres, destrói a vida de quem está ao redor delas. Sim. E hoje a gente Né? vive na era da informação. Eu fico pensando nas mulheres antigamente que não tinham nada desse verdade. conhecimento. Gente, muitas devem ter sofrido demais. Estigmatizadas, já pode Com ter certeza. PM. E hoje a gente tem essa oportunidade de informar e formar comunidade em torno da informação. Sim. Então, hoje, como é que é esse movimento que você lidera? Quantas pessoas te procuram? O Como é que é TDPM? isso? Fala um pouquinho desse... O TDPM Brasil? Isso, TDPM Brasil. As mulheres que te procuram. TDPM Brasil é um Instagram onde elas buscam a informação. Né? Então, ali eu tenho contato com muitas mulheres que estão começando com os sintomas, que estão perdidas, que não sabem o que vai fazer da vida, que tem idealizações suicidas, que está sofrendo muito para menstruar. E ali eu já faço ali um acolhimento e já indico os médicos que eu sei que entendem de TDPM para elas não ficarem... Porque não adianta falar, vai no ginecologista. Tem que... Já sabe Porque muitos vão dizer assim, isso aí não existe. Uhum. Ainda tem, tá? Mesmo tendo Com CID. certeza. Caramba, Ainda mesmo tem. tendo Eu CID, imagino que ainda sim. tem médico que fala que não existe, é bobagem. Tem. Nossa, Imagino que sim. Tem. E aí eu já coloco ali uma listinha de médicos que entendem, né, do TDPM, falo do que funcionou para mim, né, é importante também dizer que a gestrinona é uma excelente medicação, que funciona muito bem para mim, funciona muito bem para muitas mulheres que me seguem ali, mas não é também um milagre Isso que eu ia que falar. vai funcionar para todo mundo, Não tem é pra todo mundo, contraindicação para algumas Sim. mulheres, então assim... O papel que eu faço hoje é conscientizar, acolher e informar. E tem alguma história marcante Isso. ali desse... De mulheres? É. Nossa, tem muitas histórias. Tem alguma que você queira compartilhar aqui com a gente? Eu acho que é um compilado de histórias, assim, que quando eu olho pra minha história, eu pego as histórias de algumas mulheres, todas, mas tem algumas ali que é como se fosse cada retalhozinho
Sim. que no final forma uma mesa linda e bonita. E esse desenho é a vida delas. Sim. Elas vivendo. Porque são mulheres que conseguiram vencer a depressão, o pensamento suicida, através de tratamento. Que falam assim pra mim, Maia, se eu não fosse você, se não fosse um Instagram aqui informando, eu não ia saber que existe terapia de reposição hormonal. Na menopausa, piora muito. Ah, com certeza. A mulher já sofre muito É na isso que eu ia menopausa. perguntar. Não é só na idade reprodutiva. É pior, é muito pior. Ah. Ele triplica, né? A mulher já tá passando É muito por um pior. turbilhão, né? Caramba, Imagina. hormonal, um turbilhão né? hormonal. Sim. Chega lá na menopausa. Tem essa falsa esperança de que vai melhorar, mas piora. Então, esses depoimentos dessas mulheres, nossa, através da informação, eu consegui salvar meu casamento, achar o tratamento, salvar meu casamento, cuidar melhor dos meus filhos, estudar, abrir uma empresa. São esses depoimentos que eu recebo que eu penso assim, caramba, né? Que bom que um dia alguém cuidou de mim. Porque eu acho que é assim que a vida funciona. Sim, Você é curada para você curar. Com Sim. certeza. E Maia, a gente se encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, Sim. as mulheres que estão nos assistindo, que podem estar identificando que tem o TDPM, você conseguiu um tratamento, achou um tratamento alinhado, tem uma vida ótima, né, a doença em remissão, com isso criou a ONG, ajuda outras mulheres. Que mensagem de esperança você pode passar para essas mulheres na busca de um tratamento, ou aquelas que já foram diagnosticadas com TDPM, ainda estão naquela fase ali difícil? O que você tem a dizer para elas? Eu tenho a minha teoria dos girassóis, que me acompanha já há muitos anos, antes da DPM Brasil, antes de ONG, né? Nos meus momentos mais escuros, eu lembrava dessa flor. Teve uma época, inclusive, que eu era viciada em girassol. Todo dia tinha que trazer um girassol pra mim. Girassol, flor linda. Tinha que ter girassol no preferida. quarto. É lindo. As pessoas me davam girassol, eu falava assim, doido do girassol. Porque essa flor, ela depende da luz para viver. E o nome dela já diz tudo. Né? Eu fui num campo de girassol uma vez e tinha uns girassóis assim gigantes, parecia gente. E tinha passado uma fase de frio, eu tava na Alemanha. De frio, não sei o porquê que eles estavam daquele jeito. Não entendo muito bem do clima lá. Mas eu sei que eles pareciam mortos. Eles estavam grandes, pareciam... E, Vanessa, a experiência de olhar aquele, tipo, do meu tamanho, era como se eu estivesse vendo pessoas ali. E eu já tinha todo esse amor por mim, pela flor. Porque ele vive independente do raio, da chuva, da tempestade, do caos. Ele tá ali. Porque ele sabe que o sol vai voltar. Brilhar. Ele tem certeza disso. Então você olha quão dependente essa flor é da certeza da luz. Sim. Então, tem muitas mulheres que falam que ter TDPM ou passar por TDPM é você viver na treva, é você viver no submundo, no umbral. Elas descrevem muito assim, porque é assim. Mas não precisa ser assim para sempre. A luz existe. E você não precisa ser conduzida pela escuridão. É importante a gente viver os dias escuros. E mais importante do que viver esses dias é a gente saber que ele vai passar. Que todas as coisas passam. E aí, quando eu tava naquele meu momento mais trevoso, assim. E, inclusive, no luto também, né? Para as pessoas que estão assistindo a gente. Sim. Passando por um... Eu olhava para essa escuridão e pensava assim, não, tem uma luz aqui dentro, tem um amor aqui dentro. E ele vai me fazer sobreviver hoje. Vai ser essa lanterninha pequenininha aqui. E amanhã é outro dia. Sempre deixar para outro dia é importante. Quando a gente está falando de saúde mental e de pensamentos autodestrutivos, falar de deixar para outro dia é muito importante. Então, se hoje está insuportável, respira fundo, ligue a sua lanterna e deixe para amanhã. E aí amanhã você vai fazer a mesma coisa. E você pode ter certeza que em algum momento você vai ser iluminada pela luz. E é assim que eu vivo até hoje. Sim. Não é um conselho de passado.
ele é É o de que você passado, de vive. presente e de futuro. Uhum. E eu acho que até meu último momento aqui nessa terra, eu vou ficar esperando a luz. Porque eu sei que a gente tá aqui para aprender muita coisa, Com né? certeza. certeza. E falando em futuro, Maia, você tem planos? Eu queria perguntar Tenho. assim sobre a fé, já que ela falou sobre isso, né? Como é que é a fé para você? Eu vou chorar. Antes da gente falar do futuro, né? Já que a gente falou de tudo, É, de porque tudo você isso. deu um relato de fé agora. Isso é fé, né? Isso é fé. É fé. Fé total. Fé na luz. Gente, eu tenho muita fé em Jesus, assim. Muita. E Maria, a mãe de Jesus também. E a mãe de Jesus, eu não sou católica, tá? Mas eu tenho um olhar diferenciado para ela. Porque o que essa mãe viveu, hein? Sem dúvida. O que essa mulher passou. Né? E o tempo inteiro passou pelas mais difíceis trevas, porque ela sabia que ela tinha luz com ela. Sim. A luz do mundo, né? Uhum. Jesus. E ela permaneceu. Quanto amor, né? Amor puro, né? Com muito amor. Muita amor, fé. Muita fé. Muito. Então a fé de Maria e o amor dela é algo que me toca profundamente. Profundamente. Jesus também, acho que eu fiquei muito devota ali, né, no momento de doença do Matias, rezando, orando, dia e noite e dia sem parar. Teve uma cirurgia de 12 horas, foram 12 horas. Orando. E quando a minha vontade não é feita, e sim a vontade de Deus, eu digo pra Deus assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. E até hoje, eu acho que não existe nada nessa terra que pode me fazer um dia me virar contra Deus. Porque eu sepultei o meu filho rezando o Pai Nosso e agradecendo a Deus por todos os dias que Ele me deu o Matias de presente. Você viveu 3 anos, né? Na companhia dele. Então eu só posso olhar para Deus e agradecer pelo presente, pelo ganho. Com certeza. A perda é avassaladora, Sim. mas o ganho ele é muito maior. A chama do amor que você... O amor é muito maior. Quanto ele Falou. transformou, né? Quanto Te transforma transformou. ainda. E Eu transforma acho que ainda. Maia vai parindo projetos. É. Vai trazendo... Me Nossa, reinventando, né? Exatamente. E a partir daquilo veio... E compartilha amor no mundo, né? Exatamente. Seu filho se multiplicou. Sim. Imagina, cada mãe que você ajuda, cada projeto. É. É o amor do batismo multiplicado. E não é só a mãe, né? Ela ajuda uma família. Exato. As pessoas ao redor daquela é. mãe, quer dizer, inúmeras almas, inúmeras pessoas. Muito lindo. Realmente é impossível, é difícil não falar que é uma missão, né, Maia? É. É E difícil. ainda falando de espiritualidade, Uhum. tem quem acredite e tem quem não. Uhum. Mas eu recebi uma psicografia do Matias. E é bonito falar disso, porque tinham mais de 300 pessoas. Nessa reunião, eu fui para Minas Gerais, na casa de Chico Xavier. E eu fui para consolar uma mãe que estava vivendo um luto, assim, um luto, né? As dores são únicas, mas tem aqueles lutos que é mais difícil, que são os lutos complicados, né? Que precisa, às vezes, de intervenção do médico. Falei, vamos embora, vamos lá. Que ela perdeu um filho em acidente, né? Peguei e fui com ela, assim. Chegamos lá, tinha mais de 300 pessoas. Dava volta na casa de Chico. Quem estava lá psicografando era o médium Orlando Carneiro. E a gente não conseguiu o número. Aí eu falei assim pra ela, tem uma frase do Chico Xavier que fala que o telefone toca de lá pra cá. De lá pra cá. Uhum. O telefone não toca daqui pra lá. Então a gente não pegou número, a gente não vai entrar lá. Caramba, Mas que coisa, né, amiga? se eles quiserem falar com a gente, Eles vão falar. eles vão falar. E aí isso era como assim, a gente chegou lá às 6 horas da manhã, 5h30, não sei. Lotado, né? Aí as pessoas vão desistindo, né? Porque vai passando horário. Ele começou a psicografar às 9h30 da noite. Caramba. A gente estava do lado de fora, sentada no chão,
comovida com várias histórias de várias pessoas, de várias dores diferentes, de vários lugares do Brasil. Muitas mães. Muitas mães, As muitos mães de pais, Xavier, muitas né? irmãs. E eu sentada ali no chão, ele começou. De repente tinha um telão, né, pra você acompanhar. Aí você acaba fazendo uma amizade aqui ou outra com os... Aí eu fiz amizade com umas 2 mães e mais acho que um pai, eu acho. Ficamos ali naquele grupo. E aí, daqui a pouco, ele falou assim: Maia, olha ali. Ele tá pintando o Super-Homem. Eu acho que é o seu filho. Meu Deus. Aí eu olhei assim no telão. Porque ele amava o Super-Homem, né? Amava, tanto que lá na ONG tem o quadro dele, do Super-Homem, nas costas da minha cadeira. Nossa, gente. Ele tá pintando, eu acho que é o Matias. Gente. Aí eu falei assim, tá. Fiquei pensando, né? A gente do lado de fora. E eu lá, rezando. Mas nisso eu tava sentada. Aí o médium falou assim: foram 5 cartas. Você tem noção? Para 300 pessoas, 5 cartas. Nossa. Foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira, foi a quarta. Quando foi a quinta, Matias Martins Barreto. Eu nunca vou saber te descrever a sensação que eu senti naquela hora. Pra mim era Mas como ninguém nem sabia o nome do seu filho. Era como se ele já estivesse lá. Eu corri, tem uma gravação. Eu corri no meio daquelas pessoas, né, que tava muito cheio, porque pra mim eu tava indo pegar ele no braço, né? E aí, quando eu sentei, ele falou assim: é Nayara? Aí eu, Maiara. E aí ele leu a carta do Matias pra mim. E aí, O que ele falou? ele disse que ele tá bem, que ele tá estudando, que ele aprende muito ainda, que ele vê os momentos em que eu choro com muita saudade e me pedindo para que eu não chore tanto, porque quando eu choro ele também chora. Para me manter a esperança na vida, falou que ele sentia saudade de tomar sorvetinho, porque todo dia ele pedia sorvetinho. O frigobar do hospital só tinha sorvete. A nutricionista tinha que pedir sorvete de fora para ele. Caramba. Que ele sente muita saudade de tomar um sorvetinho. Que ele sente... Aí ele diz assim, que muitas coisas passam. A única coisa que não passa é a saudade que ele sente de mim. E pediu para eu ficar firme aqui e disse que já voltava. Aí eu não sei se já voltava para cá em algum outro momento ou se já voltava lá para cima. E falou o nome de uma criança que estava com ele, o nome dela é Liz. Eu não sei quem é a Liz, mas eu sei de uma coisa. A certeza da vida depois da morte não nasce de um lugar de uma mãe que perdeu um filho. Porque nessa trajetória eu vi muitas mães que iam buscar psicografia o tempo todo, que queriam aquilo o tempo todo. E que não tinham contato, né? Que queria 1, 2, 3, 4, que recebia e queria de novo, e a terceira e a quarta. Eu nunca vivi em função de receber psicografia. Eu fui lá para ajudar uma pessoa e acabou que eu recebi. Eu nunca quis que meu filho reencarnasse aqui de novo, porque o planeta Terra é um planeta bem degradado, bem difícil. Provas e expiações. Provas e expiações. Então, eu falava assim para ele: filho, você pode ver cores inéditas, ver planetas que eu nunca vi. Seja feliz. E aí, esse amor e a certeza começa a vir depois, a morte dele, mas não no lugar de uma mãe que perdeu um filho e agora precisa criar ele num além. Não. Na certeza concreta de um amor que você sente que só cresce e que não acaba. Eu sinto meu filho, não sei como explicar isso pra vocês. Eu consigo te entender. Espiritual, totalmente. Eu sinto. É uma conexão Exato. eterna. E, inclusive, para finalizar, eu tive um sonho com ele, muito espiritual, por conta dessa questão que eu contei toda aqui pra vocês, que é ele falando assim pra mim: mãe, eu sonho com ele poucas vezes, tá? Matias morreu em 2016, vai fazer ano que vem 10 anos. E eu sonhei com ele pouquíssimas vezes. Mas as vezes em que eu sonhei foram sonhos com mensagens. E o último que eu tive, numa fase difícil, ele falou assim pra mim: mãe, tem muita coisa que eu não entendo ainda.
Agora eu tenho estado mais próximo de Deus. Algumas perguntas eu consigo ter respostas, outras não. Sobre o seu sofrimento, mãe, eu já pedi para Deus me dar resposta. Eu sofro quando você sofre. Eu ainda não posso fazer nada. Mas uma coisa eu te prometo, eu sempre vou cuidar de você. Ai, que coisa linda. Cara, esse sonho, Que incrível. para mim, foi um dos meus maiores presentes da vida. Da vida. Porque ele fala assim, mãe, eu não posso fazer você ficar curada, nem melhorar o sofrimento que você tem, né? Quando você não tem tratamento e tudo mais. Ele meio que estava me dando uma mensagem assim, olha, isso não tem cura, mas você vai viver com isso para sempre. Já até falei aqui, o que você podia fazer? Eu não posso. Mas eu posso estar com você. Então, eu sei que eu tenho um anjo. E que todas essas mães têm esse anjo. Com certeza. Né? Você ajuda Então, muito elas. só gratidão, Vanessa. Só gratidão. Sim. Porque ele foi o maior presente da minha vida. Maia, eu acho incrível você falar, porque talvez muitas mães fiquem revoltadas. Tem. Passem a perda, né? criticar Deus. As fases Deus do não luto. existe, que não sei o quê. É uma das fases do luto. Mas, não sei, te ouvindo, né? Você tem muito amor e gratidão. Adeus. É incrível, É assim. incrível. Essa Incrível a sua fé. ressignificação, É incrível, assim. Muito lindo. É um grande exemplo, É um eu grande acho. exemplo. É um grande exemplo. Uma grande história. Uma grande história. E Maia, você, É. quero saber de Projetos de projetos. futuro. Tem algum em mente, alguma coisa que você queira Vou falar? contar. Vou conta contar. pra gente. Em 2016, quando o Matias morreu, nasceu essa chama, essa paixão, isso tudo. E eu queria fazer medicina. Porque eu me interessava muito para entender o que estava acontecendo com ele, lia muito. E ficava muito bem esclarecida naquilo ali. Tudo que eu me proponho a fazer, eu quero fazer por melhor. Uhum. E aí eu comecei a ouvir de um enfermeiro aqui, de um médico ali. Maia, por que você não faz enfermagem? Maia, por que você não faz medicina? Ali. Aí quando aconteceu, né, de Matias partir, uma médica paliativista falou assim, Maia, eu queria que você desse uma palestra comigo para os meus residentes. Uhum. Para eles verem como que é a história do outro lado. Para eles terem contato mesmo com o sofrimento, a perda. E aí eu comecei a ficar pensando naquilo. Por que eu não entro para da saúde? Por que eu não vou parar da saúde? Aí logo depois fui trabalhar num hospital. Aí aquele ambiente ali foi me inspirando, sabe? Sempre fui muito curiosa para isso, né? Sim. Para a área da saúde. Fui cuidadora de idosos antes do Matias nascer. Não, o Matias já era nascido, antes dele ficar doente. Então Já tinha essa vocação, já né? tinha vocação para cuidar, sabe? Cuidar. Mas aí quando a ONG foi fundada, quando o Lugar de Aconchego nasceu e eu vi o projeto acontecendo, eu entendi naquele momento que essa era a minha forma de cuidar. Que não era através da enfermagem, que não era através da medicina, que aquilo ali já era o bastante. E não dei pra frente, né? Cheguei a passar pra medicina no ano de 2022. Não fui. Foi no ano em que a ONG inaugurou, né? Eu já estava ali fazendo trabalho voluntário há alguns anos, mas a instituição mesmo, 2022, não fui. E aí agora eu decidi que sim. Agora você vai. Agora eu decidi que sim, porque Medicina? Medicina. Porque como eu fiquei grávida na adolescência, eu não estudei. Sim. Né? E eu atrasei meus estudos. Eu fui terminar depois que ele já tinha nascido. Depois ele ficou doente. Então eu não pude me aperfeiçoar, fazer um técnico, fazer um nada, porque eu vivi pra ele. Sim. Depois veio o luto e a doença. Uhum. Então eu não tive a oportunidade de estudar, né? Uhum. Então agora eu me sinto saudável, bem, Pronta para estudar. E não me sinto atrasada. Porque antes eu ficava assim, ai, mas... Poxa, já fiz 30 anos, vou estudar agora. Isso é uma faculdade que se começa ali depois do ensino médio, vou me formar tarde. Mas assim, o tempo vai passar de qualquer forma. Exatamente. E aí, quando eu chegar lá aos 36, eu vou estar médica. Exatamente. É isso, gente. Sempre há tempo. Sempre pra há tudo. tempo. Né? Isso aí é antigo, esse negócio de fazer uma carreira só a vida toda. Isso hoje em dia Com não é certeza. mais.
Vai ser uma que bom. excelente médica. Vai ajudar mais gente. Sabe a especialidade? Ainda não. Já pensou em alguma? Eu acredito que no decorrer da academia eu vai posso pensar. me moldar É, e com mudar, né? Mas Sim. hoje o que me chama bastante atenção é a saúde mental da mulher, Uhum. né? Então eu não sei ainda se pelos caminhos da psiquiatria ou se pelos caminhos da ginecologia, Sim. né? Mas eu acho que pelos caminhos da ginecologia, porque eu fui doula de parto também, né? Então. Então eu gosto da ginecologia. Uhum. Então eu acho que talvez saúde da mulher pelos caminhos da ginecologia, mas tudo pode acontecer. Com certeza. Daqui a 6 anos a gente chama a Maia de novo, a gente pergunta aí, Maia. Bom, Última pergunta, última então. pergunta. Qual? Hoje, você é a nossa pauta, ela em pauta é Maia Barreto. Mas, pra você, quem está em pauta? É o professor e doutor Esmar Coutinho, que foi o grande pesquisador responsável pelo meu tratamento. E eu me inspiro, assim, já em falar sobre ele já há alguns anos, Uhum. porque ele não ajuda só a mim, ele já ajuda tantas e tantas mulheres e ele já não está mais entre a gente e ele continua ajudando até hoje. O legado dele ficou Uhum. e é um legado extraordinário. Então eu tenho estudado, assim, pego alguns livros acadêmicos dele, li, enfim, estou me inspirando cada vez mais nele. E penso, de repente, é porque é muita coisa para pensar, porque tudo pode mudar, né? Mas a área da pesquisa em TDPM ela é muito escassa. Sim. E o Dr. Esmar Coutinho, ele foi um homem à frente do tempo dele, né? Uhum. E ele amparou e cuidou e ouviu muito as mulheres com sofrimento pré-menstrual, de uma forma como eu nunca vi Sim. um médico fazer. Então, eu também tenho essa chama no meu coração e vejo o que ele fez, então ele me inspira muito. Ai, que maravilha. Maravilha. Aí, novidades. Obrigada, Maia. Muito pela Eu que sua agradeço. Maia. Muito Foi uma obrigada. honra. A honra foi toda minha. maravilhoso. Obrigada. Foi uma honra ter uma mulher como a Maia aqui conosco, compartilhando sua história, sua luta e sua paixão em ajudar. Para quem quer saber mais sobre o trabalho da Maia e buscar informações sobre o TDPM, sigam o perfil @tdpm.brasil nas redes sociais. E para conhecer a ONG, procurem por Lugar de Aconchego Menino Matias. Muito obrigada por nos acompanhar em mais este episódio. Lembre-se de que aqui a história de mulheres incríveis está em pauta. Deixem seus comentários, compartilhem este episódio com quem precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueçam de nos seguir em todas as plataformas digitais. Até o próximo episódio!